Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos lá para a nossa última aula do nosso dimensionamento de oxigênio, ok? E aí, muita gente deve estar se perguntando, né? Caramba, cara, que coisa louca é essa? Que maluquice é essa aí que você está falando para a gente? É um montão de conta. Cara, não aguento não, não aguento fazer essas contas todas não, né? E isso é o que a maior parte das pessoas, né, costumam falar quando eu estou dando essa aula, né? Mas infelizmente, pessoal, não tem como a gente entender aí a complexidade do processo sem que a gente faça essas contas, né? E sem que a gente faça o nosso trabalho da melhor forma possível. Se a gente não fizer esse processo, se a gente não fizer essas contas, se a gente não chegar nesse processo aí, a gente vai estar fazendo a mesma coisa que todo mundo, vai continuar fazendo a coisa errada, vai continuar sem saber fazer a coisa certa, né? Mas eu já tive muitos feedbacks positivos aí, principalmente da galera que trabalha no transporte intra-hospitalar, né? Que depois que fizeram essa aula, tiveram a capacidade de conseguir fazer esse dimensionamento, a galera que faz aí um trabalho no transporte intra-hospitalar no estado do Rio, né? E que muitas das vezes fazem algumas pernadas aí longas, né? De distância aí de TIH, com paciente em ventilação mecânica, com paciente em máscara de alto fluxo ou cateter nasal, né? E depende de fazer esse dimensionamento para poder fazer com que o paciente chegue no destino nas melhores condições possíveis para fazer os seus procedimentos e retornar para as suas unidades, né? Enfim, então isso realmente é importante e isso pode efetivamente fazer a diferença aí no seu trabalho, a diferença no seu serviço, tá certo? Então, vamos nessa, pessoal, vamos lá, porque isso é importante. Então, como eu falei para vocês, na aula de hoje, né, nós vamos fazer o encerramento dessa aula com um caso diferente, tá? Então, esse caso a gente vai estar falando agora, a gente vai estar construindo agora, os valores vão estar sendo construídos, eu vou escrever aqui no quadro aqui atrás as informações e nós vamos fazendo aí esse processo junto, né, de estabelecimento, ok? Então é um exercício bem legal, bem interessante, né? Demanda aí de nós termos aí algumas informações importantes para a gente ir fazendo os nossos cálculos aí para a gente chegar à conclusão, beleza? Então, pessoal, vamos lá, vou voltar para o quadro aqui, vou para o quadro aqui para a gente começar aí o nosso exercício, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, na nossa aulinha de hoje, aí, no nosso exercício, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer tá? Um transporte intra-hospitalar, que a gente vai sair. Vou chutar aqui um local, ok? Então, vou dizer que seja da capital, do RJ, tá certo? Para Vassouras, estado do Rio, ok? Então, inicialmente, eu vou fazer o transporte desse paciente, tá? E deixa eu só botar minha colinha aqui, pessoal. Deixa eu colocar minha colinha aqui. Preciso colocar minha colinha aqui para a gente não se perder, porque eu vou ter que apagar o quadro aí, que o quadro é pequeno. Tá? Então, eu tenho aqui esse transporte desse paciente. Esse paciente é um paciente que está com uma prescrição de O2 sob máscara, sob máscara não reinalante, tá? Tá a 8 litros por minuto. Beleza? Então, essa aqui é a minha prescrição. Máscara não reinalante,
8 litros por minuto. Muito bem. Beleza? Bom, então ao chegar lá na minha ambulância para fazer essa remoção e realizar o meu checklist, o que eu observo, tá? Quando eu vou fazer o meu checklist, eu tenho cilindro no salão de 9 litros, ok? E o meu manômetro, deixa eu apagar aqui. Então, a minha capacidade nominal de 9 litros, tá? E a minha pressão, a pressão do meu manômetro, está marcando 110. Aliás, está marcando 1.100 PSI. Ok? Mil e cem PSI. Muito bem, pessoal. Então, a primeira pergunta lá, vamos lá. Então, anotem aí, né, guardem esses valores, que eu vou ter que apagar o quadro aqui. Eu estou com uma colinha aqui na minha mesa também. Estou fazendo aqui uma colinha na minha mesa para não me perder. Então, quais são as perguntas? Então, ó, o volume total de O2, eu quero saber. Tá certo? Então, primeiro eu preciso saber o volume total. Tá? E de acordo com a prescrição, eu preciso saber quanto tempo eu vou ter para utilizar esse oxigênio nessa prescrição. E aí, pessoal, tem uma outra informação importantíssima aqui, tá? Esse transporte aqui, nesse transporte aqui, de acordo com o endereço, quando eu coloquei no meu GPS, antes de eu sair da minha unidade de destino, tá? O GPS está me dizendo que se eu não tiver nenhuma intercorrência na estrada da capital para Vassouras, eu vou levar em torno de 2 horas e 30 minutos para chegar até lá, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, tempo de deslocamento. Tempo de deslocamento, ok? Tempo de deslocamento até o destino. 2 horas e 30 minutos. Muito bem, pessoal? Então vamos lá. Vamos ao nosso exercício. Então a primeira coisa que eu preciso saber é o quê? Se eu tenho... Desculpa, eu botei aqui 9 litros aqui. Na verdade era para botar aqui de 7 litros, tá? 7 litros. Então, pessoal, se eu tenho ali, tá, um cilindro de 7 litros de capacidade, deixa eu ajustar aqui que eu botei. Vou botar 7 litros aqui também. Corrija aí, pessoal, tá bom? Então, se eu tenho uma capacidade nominal de 7 litros e a minha pressão está em 1.100 PSI, qual é a primeira conta que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro fazer a conversão, ok? Então, o que eu vou fazer? 1.100 vezes qual é o valor de conversão, tá? A gente pode verificar lá na tabela, vocês podem dar uma olhadinha na tabela aí, ou podem consultar aí, mas o valor de conversão é de 0,070, ok? Então eu quero converter PSI, tá? Para quilograma-força por centímetro quadrado, que é a unidade de medida que eu preciso trabalhar
para chegar aos valores ideais. Então, vamos lá pegar nossa calculadora, ok? Então, vamos lá, 1.100 vezes 0,070. Vai me dar um total de 77 kg-força por centímetro quadrado. Tá certo? Então, essa aqui é a minha pressão em quilograma-força. Agora que eu já sei a minha pressão em quilograma-força, eu vou calcular qual é o valor total de oxigênio que eu tenho disponível no meu cilindro. Então, qual é a minha capacidade nominal? 7 litros vezes 77, que é a minha pressão. Então, vamos lá. 7 litros vezes 77 vai me dar uma capacidade de 539 litros. Beleza? Qual é a próxima conta que eu preciso fazer? Eu preciso dar o desconto da pressão de trabalho da minha válvula. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou pegar um pouquinho mais para cá. Pressão de trabalho da minha válvula é igual a 3,5 kgf por centímetro quadrado. Ok? Então, eu já sei que a capacidade nominal é de 7 litros, vezes 3,5. Qual é o meu resultado? 7 vezes 3,5 vai me dar um valor de 24,5 litros. 24 litros. Então, quanto de oxigênio eu tenho para trabalhar? Então, vou fazer aqui essa subtração. 515 litros. Ok? Então, essa é a quantidade total de litros que nós temos para trabalhar, descontando aqui o valor da pressão de trabalho da válvula. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse valor de 515 litros e vamos dividir. Opa, deixa eu voltar aqui. Dividido por 8, que é a nossa prescrição. Então, quanto tempo eu vou ter para utilizar essa quantidade de litros que eu tenho aqui dentro do meu cilindro? Eu tenho 64 minutos. 64 minutos é equivalente a 1h e 4 minutos, correto? Bom, pessoal, se a autonomia que eu tenho no meu cilindro, tá, que está lá na minha viatura lá para eu fazer esse transporte, é de 1h e 4 minutos, e para eu chegar até o meu destino, eu vou levar 2h e 30 minutos, alguma coisa está errada nesse processo, correto? Então, o que vai acontecer? Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, tá certo? Então, o que vai acontecer, pessoal? Saber fazer esse dimensionamento é o que vai fazer a diferença numa boa qualidade de assistência para esse paciente. Então, a partir dessas informações, eu vou sentar com a minha central de regulação, com a minha supervisão e vou informar que nessas condições atuais eu não consigo fazer esse transporte de forma segura e garantir as melhores condições para o paciente. Então, com isso, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pensar em todas as prerrogativas que eu vou utilizar para poder executar esse transporte. Então, eu preciso ter mais cilindros de oxigênio, eu preciso trocar esse cilindro de oxigênio. Se eu só tenho um cilindro, eu preciso colocar mais um cilindro
de oxigênio para eu poder fazer o trabalho, ok? Então, esse é o real motivo de nós estarmos aqui realizando essas contas aí, né? Como algumas pessoas dizem, pô, isso é coisa de maluco. Pois é, mas isso aí vai fazer diferença na qualidade de assistência do paciente e a gente vai fazer diferença na vida desse paciente. Então, vamos voltar agora aqui, tá, pessoal? E vamos fazer uma conta baseada nos valores que nós observamos lá nas aulas anteriores, de acordo com os fabricantes. Então, eu vou apagar essa parte de cima aqui, ó, tá? Para a gente fazer essas contas aqui em cima. Já tem esses valores já pré-estabelecidos, ok? Vou deixar só esses outros valores aqui para a gente deixar eles aqui como referência. E a gente vai considerar esses outros valores. Então, nós vimos lá na ficha técnica do cilindro que o fabricante recomenda que a nossa pressão de trabalho seja de 200 bar, ou seja, 200 kg força por centímetro quadrado. Então, considerando que a capacidade nominal desse cilindro é de 7 litros, ok? O que nós vamos fazer? Vamos considerar o valor máximo que o fabricante recomenda, que é de 200 bar, ou 200 kg força por centímetro quadrado. Tá certo? Então, fazendo essa conta aí, vamos lá para a nossa calculadora, vamos ver quais os valores que nós vamos achar. Ok? Então, 7 vezes 200, nós vamos ter um valor de 1.400 litros. Ok? Só que esse é o volume total em litros que eu tenho dentro do cilindro. Então, não posso esquecer que eu preciso fazer o cálculo da pressão de trabalho, que vai continuar sendo a mesma relação, porque a capacidade nominal é de 7 litros e a relação média da pressão de trabalho da válvula é de 3,5, que vai dar 24 litros. Então, eu vou fazer 1.400 menos 24 litros. E aí eu vou ter exatamente o valor total de litros para trabalhar, que vai ser de 1.376 litros. Ok? Então, 1.376 litros é efetivamente o que eu tenho para trabalhar, descontado a relação da pressão de trabalho. Então, o que eu vou fazer com esse valor? 1.376 eu vou dividir pela prescrição, que são 8 litros por minuto. E aí, eu vou responder a segunda pergunta, tá certo? Então, 1.376 dividido por 8 vai me dar um valor total de 172 minutos. Ok? Então, vejam a diferença. Se eu tenho um cilindro de 7 litros com a sua carga máxima de pressão, que é 200 bar, que é recomendado pelo fabricante, isso vai me dar uma autonomia de 172 minutos, já com os devidos descontos da pressão de trabalho da válvula. Tá certo? 172 minutos, se nós convertermos para horas, então 2 horas são 120 minutos. Tá certo? 120 para 172, faltam quanto? 52 minutos. Então, eu vou ter um total de 2 horas e 52 minutos. Se eu estiver com o meu cilindro cheio ali na capacidade que é recomendada pelo fabricante. Ou seja, pessoal, fazer o dimensionamento, fazer o cálculo de dimensionamento do quanto eu tenho de equipamento para trabalhar, seja de oxigênio ou de outro produto qualquer, vai fazer diferença na minha assistência? Com certeza. Tá? Então, um cilindro cheio é o suficiente para eu sair da minha origem e chegar no meu destino, sem intercorrências. No entanto, aquele deslocamento ali da capital do Rio de Janeiro até a cidade de Vassouras pode acabar me proporcionando o quê?
pode acabar me proporcionando algum tipo de intercorrência no meio do caminho. Né? Então, eu vou pegar a estrada, eu vou subir a serra, então vou passar por muitos locais onde há uma perspectiva de encontrar um engarrafamento, um acidente, e talvez eu tenha que prestar os primeiros socorros aí em virtude de um acidente ou alguma outra coisa do tipo. Então, o ideal é que para eu sair para fazer o transporte desse paciente, eu tenha pelo menos o dobro da capacidade do que eu precisarei usar de oxigênio. Então, se eu tenho um cilindro no salão, né, de 7 litros com a carga full, com pressão total de 200 bar, 200 kg força por centímetro quadrado, o ideal seria que eu tivesse 2 cilindros cheios com carga plena, full. Para quê? Para que eu não tivesse complicações no decorrer do meu deslocamento. E se porventura houvesse alguma intercorrência ou alguma complexidade durante o transporte, que eu tenha condições mínimas de dar suporte de oxigênio para o meu paciente, evitando assim uma relação de sofrimento do paciente. E preciso de mencionar também algumas questões relacionadas ao deslocamento. Então, se eu vou me deslocar num período longo, né, onde eu vou ter um tempo muito grande de estrada, eu preciso, no meu planejamento, saber onde nós temos unidades de saúde, nas proximidades de onde nós vamos passar, para que numa eventual intercorrência, numa eventual emergência, nós possamos nos direcionar a essas unidades de saúde para buscar algum tipo de suporte, ok? Então, pessoal, nós vamos encerrando a nossa aula de dimensionamento de oxigênio, né? Nessa aula de hoje, tá? Eu sei que provavelmente alguns vão perguntar, pô, mas se eu tiver numa ambulância avançada, por exemplo, tiver com uma vítima em prótese ventilatória, precisando do uso do ventilador, como é que eu vou fazer para fazer esse cálculo? Basicamente, a regra é a mesma. A diferença é que eu vou ter o ventilador mecânico, eu preciso saber qual é a pressão de trabalho do ventilador mecânico, tá? E preciso saber a prescrição. Então, baseado na prescrição, eu vou fazer o cálculo de volume minuto, ok? E com esse cálculo de volume minuto e fazendo o cálculo da pressão de trabalho do equipamento, eu vou fazer as devidas contas e as devidas substituições, e aí eu vou conseguir dimensionar o valor total de oxigênio que eu vou consumir durante aquele transporte ou durante aquela atividade, ok? Mas essa parte do dimensionamento aí do ventilador mecânico, nós vamos deixar para o nosso próximo curso, que a gente vai falar de ventilação mecânica, de como mexer nos equipamentos. E aí a gente vai ter a oportunidade de voltar aqui nesse processo, fazer o dimensionamento, tá? E aí a gente vai ver como é que funciona esse processo com o ventilador mecânico. Mas já de antemão, já aviso a todos que não tem grandes mistérios, né? É até muito, muito fácil, muito tranquilo. Preciso fazer 2 contas a mais, tá? Mas é só para fazer um cálculo aí do, do volume minuto que vai ser consumido, de acordo com a prescrição, né? E saber aí qual é a pressão de trabalho. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do curso, que vocês aproveitem ao máximo essas informações, certo? Espero que tenha sido útil na vida de vocês, saber fazer essa relação de dimensionamento. Eu estou à disposição de todos, tá, para esclarecer quaisquer tipo de dúvidas pertinentes a esse assunto, e espero encontrá-los futuramente em novos cursos, novos treinamentos, para que possamos conversar, bater papo, discutir e chegarmos aí às melhores práticas da assistência para as nossas vítimas. Então, fiquem com Deus, bons estudos para todos e até o nosso próximo encontro. Ok, pessoal?